Existe um conto da Disney que eu gosto bastante. Ele não é especificamente da Disney, ele é criado pelos irmãos Greens, mas a Disney fez uma adaptação dele. E eu acabei narrando esse conto numa versão da história meio que adaptada dos irmãos Greens para uma adaptação minha. E essa história ela é bem sinistra e macabra. E eu fiquei pensando, como alguém consegue ter uma ideia tão genial para fazer uma história como essa? E foi aí que eu fui atrás a fundo de tentar descobrir a verdadeira história do flautista de Hamelin. Então vamos tentar tratar isso aqui nesse vídeo de hoje. Vamos tentar descobrir a origem dela e eu acredito que ela pode ter sido real. Bom, para começar, eu preciso explicar para vocês como funciona a história da Disney, né? Na Disney, simplesmente eles estão lá, um povo num castelo, reclamando com o rei que tá cheio de dinheiro, falando: cara, tem muito rato aqui, precisa expulsar os ratos, como que a gente vai fazer para tirar esses ratos? E ele não sabe o que fazer. Do nada, um flautista entra pela porta do castelo e fala: eu posso tirar os ratos daqui, vocês só precisam me pagar. Eles falam: beleza, vamos pagar. Ele começa a tocar a flauta e os ratinhos começam a dançar. E incrivelmente, todos os ratos vão saindo da cidade seguindo o flautista. O flautista leva os ratos para um lugarzinho onde é representado com um queijo, onde todos eles correm, entram no queijo e eles somem, né? E aí, o flautista ele cata e resolve voltar para cobrar o seu dinheiro, já que ele fez o trabalho. Porém, quando ele chega lá, ele só é tido como chacota, dão risada dele, falam que ele só tocou uma música e dão uma moeda para ele. O flautista fica muito bravo e ele começa a amaldiçoar aquelas pessoas que estão zoando e duvidando dele. Ele fala: eu vou levar as crianças de vocês porque as crianças aqui são maltratadas. Aí a Disney ela muda meio que pra uma cena onde as crianças estão lavando roupa, limpando o chão, costurando. Estão mostrando que no reino as crianças realmente são maltratadas. O flautista começa a tocar, todas as crianças começam a sair do reino seguindo ele. E ele leva elas para um caminho totalmente diferente do qual ele levou os ratos. E nesse caminho ele abre uma cratera numa montanha. As crianças entram num parque cheio de diversões, ficam felizes, todas entram lá, ele entra com elas, toca a flauta e a pedra fecha. Fim. Conto bonito, conto legal da Disney, mas não é esse ponto que a gente quer. A gente quer o verdadeiro. O verdadeiro parte dos irmãos Greens vem um pouco mais macabro do que isso. Até a parte de todo mundo reclamando, até a parte do flautista chegar lá do nada, até a parte do flautista tocar e sair com os ratos, tudo tá certo. Só que no momento que o flautista sai com os ratos, no dos irmãos Green, se eu não me engano, ele leva eles pra um certo precipício onde embaixo tem água. E conforme ele vai tocando, os ratinhos vão pulando e morrendo um por um. Ele faz os ratinhos cometerem suicídio. É bem mais macabro, né? Ele volta pra cobrar as pessoas, então o rei ri dele, as pessoas tiram ele como chacota, ele fica muito bravo, xinga eles e fala: eu vou me vingar. Na noite, ele volta na vila, toca a flauta, tira todas as crianças dali. E simplesmente ele sai com elas e desaparece. Nunca mais as crianças foram encontradas. Ele não fez o mesmo destino dos ratos porque, como no próprio desenho da Disney fala, ele pegou e foi para um lado diferente. E no conto dos irmãos Greens, ele simplesmente desapareceu com as crianças. Há outro conto que deixa mais leve, que diz que simplesmente ele desapareceu com as crianças e 4 dias depois ele voltou só como um aviso de mensagem pro rei ser uma pessoa melhor e tal. Uma ameaça de tipo, não desrespeite algo que você prometeu, entendeu? Só que aí eu fiquei me perguntando desse dos irmãos Greens. Ele desapareceu com as crianças e isso é a metáfora assustadora. Onde tá as crianças? O que aconteceu? E foi desse que a gente foi atrás. E aí eu descobri umas coisas bem interessantes aqui. Bom, esse conto ele se tornou popular no século XIX. O primeiro conto ele veio em 1300 e eu acredito que é basicamente esse que eu contei dele sumir com as crianças. Só que esse de 1300, ele não estava simplesmente escrito por alguém. Dizem que ele estava no vitrô de uma igreja de Hamelin. Lá no vitrô da igreja tinha uma espécie de cara que tinha umas roupas como se fosse um bobo da corte, tocando uma flauta, e crianças rodeando ele.
E no vitrô tinha escrito: no ano de 1284, no dia de São João, em São Paulo, 130 crianças foram levadas por um flautista vestido com muitas cores até o Calvário, perto de Copen. O Calvário é basicamente um morro grande que tem uma cruz lá em cima. Então, 130 pessoas levadas para o Calvário de Copen. E me bateu a dúvida, e eu resolvi dar uma olhada nisso no Maps. Na história dos irmãos Greens, eles falam que eles levaram os ratos para o rio Weser. E quando a gente olha um certo ponto que talvez seja onde é o castelo de Hamelin ali, onde era antes, a gente vê que à esquerda a gente vê o tal rio Weser. No caso, o rio que ele pegou, tocou a flauta e levou os ratos até lá. E fez os ratos se suicidar. Só que quando eu fiquei olhando por ali, eu não encontrei calvário nenhum. Só que quando eu lembrei que estava dizendo aqui que era perto de um calvário em Copen, eu resolvi olhar onde era Copen. E Copen fica para a direita. Então basicamente a gente já tem a rota do flautista. Com os ratos ele jogou no rio, com as crianças ele foi para a direita. Eu tentei achar um calvário, um morro, algo por ali, mas como faz tantos anos, provavelmente foi destruído, sei lá. Porque é tudo plano local, basicamente. Olhando pelo Maps, né? É muito difícil sem estar lá. Pesquisando sobre Copen, eu vi que supostamente existem relatos de poltergeist, mas não é nada comprovado. Por que eu vi isso? Porque se o flautista fez algo com as crianças ali, morreu crianças ali, espíritos vingativos de crianças ali, é previsível ter poltergeists, fantasmas e coisas pelaquela região. Então foi a primeira coisa que eu pesquisei. Mas como não tem nada comprovado, não dá pra afirmar nada. Mas é algo interessante. E aí eu comecei a fazer pesquisas também sobre se tinha algo falando sobre praga de ratos em Hamelin. E não tinha. Mas não num contexto histórico. Só que se a gente parar pra pensar, Hamelin é extremamente gigante e a gente tá olhando num certo ponto do mapa só. Esse certo ponto é pequenininho. E quando você olha naquele ponto, ele tem uma área um pouco mais nobre, se digamos assim. Dá pra ver que é uma área um pouco mais rica da cidade, sabe? As casas são maiores, você vê castelos ali, castelos velhos, castelos novos. É um pouco diferente dos outros lados da cidade de Hamelin. Então, dá pra se acreditar que se tivesse um reino, provavelmente era dali, só foi herdando as coisas e a área só foi crescendo, que é o que acontece com uma evolução de cidade. Então, se foi só naquele pedacinho onde a gente tem à esquerda o rio Weser e à direita Copen, pode ser que o rio Weser era algo utilizado como carga e descarga. Eu esqueci o nome agora. E vinham os navios e navios, por ter muita comida e coisas estragadas, acabavam tendo ratos. E pode ter sido daí que veio a praga dos ratos para Hamelin. Já tava do ladinho, né? Então, é tranquilo. Existem alguns historiadores que eles especulavam também sobre uma metáfora. Eles falavam que esse negócio das crianças dançarem quando o flautista tá tocando era basicamente coreomania, ou a doença de São Vito. Basicamente uma doença que eles falavam que naquela época faziam as pessoas dançar, às vezes dançando até a morte. Sinistro, né? Não sei se é comprovado se essa doença existe mesmo, achei bem esquisito isso, mas é um ponto que a gente não pode deixar passar. E tem outra metáfora também que fala que o flautista ele era uma suposta figura religiosa, que levava as crianças para outros países para elas poderem ter uma vida melhor do que elas estavam tendo ali em Hamelin. Então, tipo, só de pensar uma figura religiosa pegando crianças, botando no navio e levando para outro lugar, já dá um pensamento muito ruim do que acontecia aí. E com todas essas coisas que a gente tem, essas provas e evidências de tipo... Não provas e evidências, com essas coisas que eu acabei de citar, por exemplo, da esquerda, da direita, o que o próprio desenho fala, a gente fica na dúvida, o que seria esse tal flautista? Realmente teria como um flautista tocar flauta, hipnotizar ratos e hipnotizar crianças? E ele fez isso há anos atrás, e essa história tá perdida até hoje. Eu não consegui encontrar muita coisa da história, porque o máximo que você pode encontrar é sobre esse vitrô, que a história já tava lá.
Então, se essa história veio do Vitrô, significa que alguém marcou porque queria que outras pessoas soubessem. Ainda assim, pensar na cabeça de quem criou uma história dessa, se for só uma história, porque o que parece que não é uma mente de louco. Porque, mano, sequestrar crianças tocando uma flauta é algo doido. Bom, o que você acha que é? O que você acredita? Deixa aqui nos comentários. É muito estranho parar pra pensar que algo assim possa ter existido, né? Não, pera. É verdade. Se você quiser ver a versão que eu narro, onde tem uma adaptação minha sobre o conto dos Irmãos Grimm, do flautista de Hamelin, você vai clicar aqui. Só clicar. Clica aí e vê a história lá, no meu canal de histórias. Aproveita e se inscreve lá se você não for inscrito no meu canal de histórias. Não custa nada, por favor. Agora sim, fui.